A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar da lição de número 9. Essa lição será ministrada nas igrejas no dia 1º de março de 2026 e traz o tema Os Discípulos de Cristo e o Processo de Santificação. O texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7, e está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A verdade prática nos ensina que, no poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, os discípulos de Cristo buscam viver santo em todas as áreas da vida. Os objetivos da lição: 3. O primeiro é compreender o conceito de santificação. O segundo é reconhecer a importância da santificação para o discípulo de Cristo. E o terceiro, saber como andar em constante santificação. Então, nós temos aqui o básico para a nossa análise deste dia, o processo de santificação. Então, nós vamos falar sobre algo que parece repetitivo, porém, quando nós prestamos atenção, parece também que muitos não estão levando a sério. Quer dizer, a questão da santificação. Hoje, nós estamos nos dias de uma festa pagã, em que lugares, estados do nosso país passam aí semana comemorando a festa da carne, Carnevale, Entrudo, quando chegou no Brasil, ele veio pelo estado do Pernambuco, conhecido como Entrudo, e logo depois passou a ser chamado de Carnaval, que é a festa da carne. Quando falamos de santificação, nós estamos falando justamente o oposto, o contrário, que seria, então, o viver mediante o Espírito Santo. Viver mediante o Espírito Santo. Então, aproveitando que o país está nesta esbórnia, e, infelizmente, alguns cristãos já estão se dando, porque nem foi concedido por Deus, e nem pela palavra, o direito de se esbaldar nesta festa, mas alguns aí, até com um pretexto de evangelização, estão se envolvendo, muitos lugares estão se envolvendo com esta festa, E, infelizmente, também no decorrer do ano, não precisa de motivo também para dar ocasião à carne. Por quê? Porque a santificação não está em voga. A santificação, ela é algo que muitos, não estou falando todos, mas uma boa parte, infelizmente, estão deixando de viver. E já também, aproveitando, vou pedir a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude, nos dê essa força aí, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Por quê? Nós precisamos nos preocupar. Por que nós precisamos? Nós vamos ver duas áreas. Primeiro, Deus não nos chamou para a imundícia. O que seria a imundícia? Tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que mancha, tudo aquilo que estraga, tudo aquilo que apodrece, tudo aquilo que nos impede de termos uma comunhão através da santificação, quer dizer, nos achegarmos, nos aproximarmos mais de Deus. Veja que a palavra imundícia, ela não é de todo, vamos dizer assim, assustadora, porque não chega ao mínimo, o mínimo do que nós deveríamos ter em mente o que o pecado faz. Logicamente que o processo da santificação, sendo o oposto do processo de pecado, ele vai nos limpar de toda a imundícia, como está aqui. O discípulo de Cristo buscam viver santo em todas as áreas da vida. E outro problema que nós temos encontrado é o compartimento. As pessoas vão compartimentando. Nesta área eu preciso santificar, nesta não precisa, nisto. Quer dizer, nós vamos compartimentando o pecado na nossa vida. Áreas onde eu devo ser santo, áreas onde eu não devo, não preciso,
a área que eu preciso santificar, a área da minha vida que eu não preciso, mas a lição ela é clara em dizer, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos desse processo de santificação, porque Deus não nos chamou para a imundícia. Então não adianta fazer caixinhas da nossa vida e colocarmos nome, assim como os bancos, as instituições financeiras estão oferecendo nos dias de hoje. Bom, você põe um nome e ali você deposita o que você precisa, viagem, filhos, escola, isso, aquilo outro e assim sucessivamente. Nós, infelizmente, estamos trabalhando desta forma, nós estamos compartimentando a nossa vida, o que deveria ser tratado como toda a área, toda a nossa vida, todo santificando em tudo, nós estamos compartimentando, nós estamos colocando rótulos, aqui precisa de mais, aqui precisa de menos, aqui não precisa nada, aqui eu preciso muito, sendo que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Nós estamos perdendo a relevância na nossa vida, está perdendo a importância da santificação, quer dizer, do discípulo para o discípulo de Cristo. E isto é de todo temeroso. Quando nós começamos a nos conectar demais com o pecado, conectar demais com o pecado. Veja, não está escrito pecado, mas nós estamos falando de santificação, o oposto de pecado, tá bem? É a tendência da carne e a tendência do espírito, tá bem? Então, a importância da santificação para o discípulo, ela está perdendo lugar para outras importâncias, para outras relevâncias, para outras prioridades na nossa vida. E isto é temeroso, e se torna cada dia mais temeroso, porque esta relevância ela está sendo deixada de lado. Cada ano que passa, cada moda que chega, cada ideologia que é ensinada, que é pregada, elas são abraçadas, estão sendo abraçadas. Eu não estou falando para aquela ala, como diz a Bíblia, que se mantém na presença de Deus, mas cada dia mais está se normatizando a questão do pecado, está se normatizando. E isto, o que acontece? Passa a afetar também a vida daqueles que buscam a santificação. Por quê? Eles vão olhar, como no Salmo vai dizer assim, mas fulano está prosperando, mas cicano está prosperando, mas Beltrano está prosperando, por que e vive daquele jeito? Veja, nós temos que entender que a santificação, ela está nos levando para perto de quem? De Deus. E nos afastando do mundo. Dos desejos mundanos, das corrupções mundanas, das ofertas mundanas e de tudo aquilo que pode interferir tanto na nossa vida com Deus, quanto a nossa também vida futura. Ora, o cristão ele não pode pensar somente nesta vida. Como disse o apóstolo Paulo, se nós temos um Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais miseráveis dos homens. Por quê? Nós precisamos pensar na santificação. Por que é que nós precisamos voltar a nos preocuparmos com a santificação? Por que falar de santificação não deveria ser uma estranheza no meio dos cristãos? Assim como falar da Bíblia, assim como falar de culto, assim como falar da escola dominical ou da escola bíblica, ao dia em que ela for, o interessante é que ela volte a ocupar o seu lugar de importância, mas deveria ser algo normal. Falar sobre santificação, buscar a santificação, deveria ser algo normal na vida do cristão. Mas quando vê-se que alguns ainda buscam esta parte nas suas vidas, há um espanto. Há um espanto. Quando se vê um crente querendo santificar, ou afastar, ou separar-se do mundo, causa estranheza, o que não deveria acontecer. Porque nós vemos aqui 3 verdades que a lição nos traz, no ponto de número 1, compreendendo a santificação, tá? 3 verdades reveladas pelas Escrituras. Quer dizer, quando olhamos para a Escritura, veja, se a santidade, se a santificação é estranha para nós,
É porque nós não estamos meditando num livro que está se tornando estranho para os cristãos. Ora, cristãos que outrora eram chamados de o povo do livro da capa preta, o povo do livro, quer dizer, criou-se um estereótipo de que o crente sabia-se que ele era crente, via-se uma pessoa com um livro embaixo do braço, já dizia que era crente. Por quê? Era a visão do mundo, sabe? Eu acredito que é até um prazer também das pessoas que não tinham Cristo ver que alguns ainda portavam as Sagradas Escrituras, tinham prazer de carregar. Pode ser retrógrado, pode ser forçado. Bem, hoje não se carrega mais. Hoje tem-se celulares, hoje tem-se equipamentos eletrônicos que substituíram a palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos, veja, a própria lição já nos dá este alerta de que as Sagradas Escrituras nos revelam três verdades. Tá? E quando falamos de verdade bíblica, nós estamos falando de verdades absolutas, tá bom? Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de fatos. Primeira verdade, Deus é santo. Ora, se somos discípulos de Cristo, nós devemos ser como Ele é. Se Deus é santo, nós também devemos ser santos. Quer dizer, nós vamos buscar a santificação. A segunda verdade é, Deus exige santificação do seu povo. Veja, se Ele é santo, obviamente que Ele vai... Veja, olhemos para nós. As qualidades que nós adquirimos de nossos pais e também aprendemos no decorrer da vida e aprendemos com Cristo a partir do momento em que Ele passa a fazer parte da nossa vida, nós também queremos que os nossos filhos tenham estas virtudes, estas qualidades que nós, muitas vezes, somos elogiados, vamos dizer assim. Nós somos vistos pelo que nós somos. Nós somos compreendidos, entendidos, considerados pelo que somos. Ora, isso é fato também. As pessoas vão olhar e vão dizer, fulano, mas e a aparência? Isso é uma outra situação. Tá? Nós estamos partindo do ponto de pessoas que têm virtudes, que têm qualidades, que salvam, não, mas que tornam sua vida mais tranquila. Se nós queremos que os nossos filhos acompanhem ou mantenham aquele mesmo padrão de vida e de vivência que nós temos, então não é muito dizer que Deus exige santificação do seu povo. Ora, porque Ele é santo. E todos os atributos comunicáveis do nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos, ou que pelo menos nós busquemos estas virtudes, estas qualidades de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Ora, se somos aprendizes, discípulos, filhos, a alegria do Pai será que, ao olharem para nós, verem em nós estas qualidades, estas virtudes, né? Como nós não ficamos prazerosos quando alguém olha para nós e diz como você está parecido com o seu pai, como você está parecido com a sua mãe, até os trejeitos você assimilou dos seus pais, né? Desde que sejam qualidades e não vícios, né? Sejam qualidades. Então, eu acredito que a alegria de Deus é que nós também façamos o quê? Nós busquemos a santificação, passemos pelo processo de santificação. A terceira verdade, o terceiro fato, a santificação é uma condição. Olha, veja, aqui está o problema de não santificar. Se é uma condição para vermos a Deus, o oposto também é verdadeiro. Se eu não cumprir esta condição sem a santificação, ninguém verá o Senhor, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, o que acontece? Logo, se ninguém vê o Senhor sem santificar, se eu não buscar, se eu não tiver esta condição na minha vida, eu também não verei. Eu também não verei. Veja, eu vou deduzindo até chegar a uma conclusão lógica. Se sem santificação ninguém vê o Senhor, logo eu não verei o Senhor se eu não santificar a minha vida, porque eu faço parte do grupo que a santificação é exigida. Vamos lá? Qual é o grupo? Os discípulos de Cristo. Ora, não adianta dizer que sou discípulo de alguém, que sou aprendiz, que sou filho de alguém, se eu não sigo normas, regras, se eu não imito, se eu não copio, se eu não obedeço, se eu não faço aquilo que ele pede. Ou, no caso aqui, não é forçoso dizer que Deus exige.
Ora, é uma exigência salutar, não é uma exigência ditatorial, mas uma exigência de alguém que quer o quê? Que quer me ver, que quer que eu esteja perto dele. Veja que o desejo de Deus, eu me santificando ou não, não muda em nada a condição de Deus, não muda em nada a santificação de Cristo. Porém, quando o Senhor ele exige isto de mim, ele está dizendo, sabe por que eu estou querendo isto de você? Para que você chegue mais perto de mim, para que eu quero você mais perto de mim, eu quero você mais próximo, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, eu quero ouvir as tuas dores, eu quero ouvir a tua alegria, eu quero ter uma comunhão com você. Veja que a santificação exigida aqui, ela favorece, beneficia 100% o homem, o discípulo de Cristo, 100%. Porque para Deus, se eu relegar a segundo plano esta situação, para Deus não muda nada. Ele continua sendo Deus, o céu continua sendo o céu, Jesus Cristo continua sendo seu Filho amado e o Salvador e resgatador, o Espírito Santo continua sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade. Não muda nada, veja a questão. Mas na vida do cristão faz toda a diferença. Porque isto fará com que, eu me lembro quando eu era criança, eu sempre queria ir com meu pai para os lugares que ele ia, mas ele não deixava. Porque às vezes também ele ia lá jogar sinuca, ia fazer isso. Eram lugares que ele não queria que eu estivesse. Também lugares que ele não queria que eu aprendesse. Mas, infelizmente, talvez aguçou, né, o meu desejo e eu acabei aprendendo. Mas Jesus Cristo vem e transforma e procura transformar, ou está transformando a minha vida, dentro destas 3 importantes lições nas Sagradas Escrituras. Primeiro, Deus é santo. Deus é de ser, né? Não é estar santo, ele é santo. 2, exige santificação. Terceiro, é uma condição que se eu não obedecer, eu não estarei na presença de Deus. Ponto de número 1, então nós falamos, vamos falar no tópico de número 1, que está, eu separei este parágrafo, que está escrito assim: devemos meditar na santidade de Deus e permanecer vigilantes e dedicados. Então, primeira coisa, por que eu preciso pensar na santidade de Deus? É outra coisa. Primeiro, né, nós vamos ver aqui, mas eu gostaria de destacar que pensar na santidade de Deus traz temor para a vida do discípulo de Cristo. Temor. Porque, veja, quando Isaías ele entra no templo após a morte de Urias, no dia em que morreu o rei Uzias. Uzias, o que é que ele faz? Ele vai para o templo e lá ele se depara com a santidade de Deus. Isto criou um temor maior na vida de Isaías, do profeta, que chega a pronunciar um ai de dor, um ai de responsabilidade, de temor. Ele diz, os meus olhos viram o Senhor. Então, quando nós meditamos na santificação de Deus, agora, esse temor, ele vai aumentando, este respeito, esta responsabilidade, tá bem? E o desejo de buscar esta santificação, o temor de ficar longe. Olha o Salmo de número 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo e nem a alegria da tua salvação. Veja que quando pensamos, meditamos, quer dizer, paramos para pensar detidamente sobre a santidade de Deus, o que acontece? O nosso temor ele é despertado, tá? É como dizia o finado meu pai, se você não respeita, você vai ter que ter medo. Então, a melhor condição, qual para nós é melhor aqui neste caso? Nós respeitarmos a Deus, porque o medo cria distância, separa, afasta. O temor aproxima, cria respeito e nos põe nessa posição diante de Deus. Veja, então por que nós devemos meditar na santidade de Deus? E permanecer vigilantes e decididos. Vamos vigiar e decidir viver de que maneira? Livre do pecado. Livre de pecados, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Veja, quando nós olhamos para Deus, né, todos os que... Jó falou, os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Senhor. Tá? Isaías disse, ai de mim. Quer dizer,
há um despertamento do nosso respeito. Então, viver livre do pecado é um processo da santificação que vai acontecer a partir do momento em que eu olho para Deus. Se eu meditar na santidade de Deus, eu vou saber o que é imundícia. Imundícia é tudo aquilo que mancha, que desagrada, sabe, que enoja. Quando olhamos para o Apocalipse, o livro do Apocalipse, o que o Senhor diz? Porque não é quente e nem és frio, sendo morno, vomitar-te-ei. Vomitar-te-ei. Quer dizer, veja, toda imundícia causa asco, nojo na santidade, fere a santidade de Deus. E se fere a santidade de Deus, o que vai acontecer? Esta condição de estar na presença dele, logo não vai fazer parte da nossa vida. Então precisamos viver livre do pecado. Mas, irmão Maurício, eu vivo no mundo, nós vivemos no mundo, eu acabei de citar uma das piores festas que existe no mundo, né? No mundo não, talvez a particularidade seja do Brasil, né? Infelizmente, nós somos, vergonhosamente, estamos em primeiro lugar de coisas que, infelizmente, não nos trazem tanto orgulho. Alguns sim, algumas coisas sim, outras nem tanto. E outras, muito menos, muito menos. Então, viver livre do pecado é falar de santificação. Por quê? A grosso modo, falar de santificação, eu estou falando que eu estou me separando. Me separando, eu estou livre, lógico. Mas, veja, tem pessoas que não precisam estar inseridas no pecado. Por quê? Vê, está aqui, está na alma, está grudada no psique. Então não vai precisar ver, ela mentaliza, ela pensa. Então viver livre de pecado vai envolver todo o ser humano. Tá? Nós vamos falar aqui, tá? Depois lembra, eu vou ver se eu lembro de falar. Veja, é uma consagração total. Então aqui, viver livre do pecado, eu preciso de uma separação total. Total. Tá? Vamos adiantar. Total aqui eu vou colocar corpo, alma e espírito. Eu preciso estar livre. E esta liberdade só pode ser me dada, como está escrito no capítulo 8 de João, versículo 32, versículo 36. Por quê? Veja, conhecereis a verdade, meditando na santidade, a verdade vai aflorar, né? E a verdade vos libertará. Libertará. Então, livres. Livre, liberdade, libertará, livre, tá? Tem a mesma raiz. Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Porém, veja, esta liberdade, ela não pode vir de outro lugar. O versículo 36 diz o quê? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é verdadeiramente ser livre? É ser livre na totalidade. É tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. É ser livre, é você viver, poder transitar, poder andar e você não se comprometer, não se corromper. E estando sozinho, você também não fazê-lo. Também não fazê-lo. Tá? Livre do pecado e do quê? Da indisciplina à palavra de Deus. O que é uma pessoa indisciplinada? É uma pessoa que não tem disciplina. Quando a mamãe e o papai vai reclamar, ou quando o professor vai falar com o papai e com a mamãe, uma das coisas que meus pais sempre ouviram é isso: seu filho é indisciplinado. Tá? Apesar de sempre gostar de estudar, tá? Mas nunca gostei de determinadas coisas. Lógico que depois passei a gostar, prezar e amar a disciplina, a disciplina. Então, o que é uma pessoa indisciplinada? É uma pessoa desregrada, é uma pessoa que não tem eira nem beira, vive sem lenço e sem documento, como dizia uma música antiga. Quer dizer, e quando isso nós fazemos indisciplinados, contra a palavra de Deus, quer dizer que nós não temos nenhum tipo de respeito, nós não temos consideração, nós não temos a disciplina, como nós vamos ver aqui na parte boa da disciplina, que é criar hábitos bons concernente à palavra do Senhor. Então, quando olhamos para, primeiro, meditamos na santidade de Deus, o temor aflora. Segundo, eu preciso pensar na santidade de Deus para me livrar, para viver livre do pecado. Tá? E também para ter disciplina. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para a santidade, medito, eu penso na santidade de Deus,
eu penso também em disciplina, eu penso em regras, tá? Eu penso em tanto limites, tá? Que eu devo ter. E limite de distância da palavra de Deus não pode existir. E quantas vezes nós até, não, mas eu já li a Bíblia ontem, tá bom, deixa aqui mais uns 2, 3 dias, eu estou remoendo. Não está remoendo, não. Você está criando um vício, um mau costume de ser indisciplinado. Quer dizer, de você se manter distante da única fonte de vida que pode melhorar a nossa vida. Tá bom? Vamos para o ponto de número 1, 2, santos como Deus é santo. Está aqui. Tá bem? Como ser santo como Deus é? Lógico, se nós tentarmos, já disse isso várias vezes, nós nunca conseguiremos alcançar, porque Deus é santo. Mas nós vamos nos esforçar dentro dos nossos limites, tá? Dentro da nossa meditação, do nosso temor, do desejo de viver livre do pecado, de não sermos indisciplinados quanto à palavra de Deus. O que é que eu vou fazer dentro da minha limitação, dentro das minhas condições? Vou viver em santificação, como que é mesmo 2, santos como Deus é santo. Então, como que nós passamos a ver esta santidade em nós, este avanço, esse processo de santificação? A partir do momento em que eu olho para mim e noto esta condição. Que condição? Separação das coisas do mundo. Tá? Eu já disse que é o primeiro, quando a gente fala, pergunta-se para alguém, o que é santificação? Separação do mundo. Tá? Eu já disse, separar, consagrar e Deus nos utilizar. Tá bem? Então, veja, a partir do momento em que eu noto em mim que eu estou me apartando das coisas do mundo, cada dia que passa, independente se é do meu gosto ou não, porque eu já disse que deixar as coisas para trás que eu não gosto é fácil, que é ruim é fácil. O difícil é quando eu gosto do pecado, quando eu gosto daquilo. Então fica mais difícil de eu deixar, de eu abandonar. Mas eu vejo um processo de santificação na minha vida a partir de que momento? Primeiro, pela separação das coisas do mundo. Eu começo a me distanciar. Paulo disse assim, olha, vivemos no mundo como se dele não dependêssemos. Veja que ideia interessante. Eu estou aqui, eu estou no mundo, estou inserido, sou um ser humano, tá bem? Porém, este sistema que rege o mundo, a cosmovisão mundana, eu vou me separando disso gradativamente, como nós veremos mais adiante. Tá? Gradativamente, paulatinamente, é um processo de santificação que nós vamos alcançando, obviamente, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Então, primeiro, eu começo a ver este processo funcionando na minha vida. Quando eu começo a me separar das coisas do mundo, o mundo já não me atrai. O mundo já não me atrai. O mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor. Alguns dizem que é hino de velório. Mas nós vamos falar sobre morrer. Tá? Eu espero que o algoritmo entenda que o morrer aqui, tá? Ele é uma figura. Tá? É uma figura. Tá? Falando nisso, vê se você ainda está inscrito, se está aparecendo, porque às vezes nós podemos citar alguma coisa que, sei lá, se é um algoritmo mesmo, ou se existe uma bancada ali olhando, vendo essas coisas, principalmente olhando para nós cristãos, dá uma olhadinha, ver se não, né? E também ver se você não esqueceu de curtir, comentar, compartilhar. Então, veja, eu vou vendo este processo, então entenda, esse processo de santificação vai sendo notado a partir do momento desta separação. Eu vou me distanciando das coisas do mundo. Eu vou me distanciando do mundo, tá? Segundo, não só separar, eu vou renunciar. Renunciar, tá? Nada daquelas ideias, lembra do G12, aquela coisa toda de pensamento positivo, de confissão positiva? Não é nada disso. Renunciar aqui, eu vou abrir mão daquilo, principalmente do que eu gostava, do pecado do passado, tá? Não precisa fazer regressão, não precisa fazer nada disso, tá bem? Nós somos crentes, somos cristãos que acreditamos na palavra, na doutrina, da palavra de Deus, na doutrina das Sagradas Escrituras,
e acreditamos na libertação quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Tá bem? Então, essa questão de hereditário, do pecado hereditário, de maldição, não funciona, não existe. Então, renunciando aos pecados quer dizer que eu não vou voltar para olhar para trás, como fez a mulher que virou estátua de sal, né? A mulher de Ló. Veja, ela simplesmente, ao invés de renunciar, Deus está dando a chance para a família escapar, mas ela não quer renunciar aos pecados, ela não quer deixar o passado para trás. E ela olha, ela se volta para os seus pecados passados e, infelizmente, acaba sendo transformada numa estátua de sal, tá bem? Então, renunciar aqui é você partir no processo de santificação para frente, sem olhar para trás. Sem olhar, deixa aquilo para trás. Ah, mas eu gostava tanto, mas eu era apaixonado, eu tenho uma coleção em casa. Sei lá, se vira. O negócio é o quê? Renunciar os pecados do passado. E adotando um estilo de vida de acordo com o Evangelho. Então, nós temos 3 verbos: separar, renunciar e adotar. Então, como eu sempre digo também, outra coisa, não dá para jogar algo fora e deixar o espaço vazio. Esta lacuna, ela vai ser preenchida por alguma coisa. E, infelizmente, alguns abandonam um vício, um pecado, e assimilam outro. Coloca outro no lugar. Quer dizer, isso nós vamos fazer o quê? Então, a partir do momento em que eu renuncio, que eu me separo do mundo, que eu renuncio o passado, eu tenho que adotar, veja, renunciei a um padrão de vida que desagradava a Deus, mas eu tenho que adotar um padrão de vida, um estilo de vida que agrada ao Senhor. Qual é o estilo de vida? É um estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo. De acordo com o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos, sempre que tiramos algo da nossa vida, tá, de preferência, no processo de santificação, vai ser algo sempre ruim. O que nós temos que fazer? Nós temos que imediatamente substituí-lo por algo da parte de Deus. E aqui é o padrão, um estilo de vida, um padrão de vida agora de acordo com a palavra de Deus. Eu serei um cidadão do céu. Eu serei um representante do reino de Deus. Quer dizer, a minha vida tem que estar coerente com os preceitos, com os mandamentos, com as ordenanças deste reino. Isto é uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Veja, e o processo da lição é o quê? Qual que é o estar de acordo? É estar no processo de santificação através do Evangelho de Cristo. O Evangelho vai nos ensinar. O Evangelho, quando eu digo, né, todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, nós vamos ver toda a palavra. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu vou olhar para a palavra de Deus, de novo, eu quero usar o termo toda. Por isso que alguns gostam de caixinhas de promessa. Porque a caixinha de promessa, ela só traz promessa. Não tem lapada, não tem, né, a exigência, não tem, não. É só bênção. E muitas vezes nós fazemos isto. Nós separamos da palavra de Deus aquilo que nos agrada. Aquilo que me chama a atenção para a santificação, para uma mudança de vida, um estilo de vida de acordo com o Evangelho, eu simplesmente abro mão. Lanço fora, deixo de lado e não quero esta mudança na minha vida. Por quê? O ponto de número 3 diz, porque sem santificação, sem ver Deus. Tá? Como está aqui. Então, sem santificação, sem ver Deus. Por quê? Nós vamos repetir? Porque a santificação é uma condição para vermos a Deus. É algo que tem que acontecer, que precisa acontecer, que precisa existir, para que a outra se cumpra. Tá? Então, a condição para eu ver a Deus é a minha santificação. É eu me santificar. Esta é uma condição. Veja, o ponto de número 3 diz, sem santificação, sem Deus. Simples assim. Tá? E se somos discípulos de Cristo, nós queremos ficar sem Deus? Lógico que não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que a santificação é mais do que uma conduta moral. Porque moral, todo mundo tem, o mundo inteiro tem. Cada país tem a sua moral, cada cultura tem a sua moral. Por isso que nós temos sempre dito que a moral, ela é local. E ela é também... ela está ligada ao tempo. Veja que o que era imoral, vamos inverter agora,
o que era imoral há 40 anos, há 30 anos atrás, hoje é normal, já faz parte. Veja que a moral ela se condiciona a tempos, às eras, tá? Às modas, tá bem? Mas, quando nós pensamos em santificação, nós não podemos pensar só na conduta moral. O que seria uma conduta moral? Tá? Nós temos aí religiões que a pessoa, para fazer parte dela, ela tem que ser uma pessoa de moral ilibada, de conduta responsável, uma pessoa exemplar, né? Um comerciante, né? Mais ou menos, você já entendeu? Um comerciante, estava mais antigamente ligado aos construtores. Você precisa para fazer parte desta agremiação, você precisa obedecer certas regras. Ora, lógico que mexer com a conduta moral, ela é fácil. Ela é relativamente fácil. Vamos lá. Tirar a roupa do mundo, aquilo que a gente gostava, e vestir roupa de crente. Eu ouvi isso. Então, o que é a roupa de crente? Para a mulher é o vestidão, para o homem é o paletó, a gravata. Teve tempo que era chapéu, agora não é mais. Entendeu? O jovem, né, a jovem, há um estereótipo que as pessoas criaram o que é. Então, olhou, outro dia um colega advogado reclamou que uma pessoa simples passou por ele e disse: a paz do Senhor, irmão, porque ele estava de paletó e gravata, era um advogado, e bem bagunceiro. Eu falei, ainda bem que te confundiram com coisa boa, né? Se te confunde com outra coisa, você tinha ido por, né, sei lá, você tinha ficado mais bravo ainda. Então, veja, quando pensamos em conduta moral externa, ela é muito fácil. Mas a santificação ela é mais do que isso, é mais do que uma conduta moral. É uma consagração. Veja, é um estilo de vida. Aqui, esse estilo de vida ele é consagrado, é a consagração total. Então, vamos lá, como eu falei, corpo, alma e espírito. Lembra quando eu falei que nós muitas vezes nós compartimentamos as áreas que nós julgamos ser necessário santificar? Nós compartimentamos. Então, essa caixinha aqui não precisa, essa mais, esta menos. Perdão. Mas veja, é mais do que uma conduta moral. É mais do que uma conduta moral. É a consagração total. É consagrar corpo, alma e espírito. Ou, como Paulo falou aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Por quê? A santificação vem de dentro para fora. De dentro para fora. Não adianta nada que a conduta moral, o externo, está tranquilo, bonitinho, coerente com os padrões, não de santificação, mas com os padrões da doutrina secundária de uma denominação, mas por dentro, quer dizer, né, a parte imaterial do homem, ela não ter sofrido nenhum tipo de mudança. Não é uma nova criatura. Não é uma nova criatura. Então, a santidade, ela é mais do que uma conduta moral. É a consagração total. Espírito, alma e corpo. Ora, se não for desta maneira, não há santificação. Tá? Não há santificação. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Obrigado. Então, nós precisamos pensar nisso. Quando isto tudo vai acontecer? Quando nós meditarmos na santidade de Deus. Então, todo este processo de santificação, ele vai acontecer após eu meditar, tá bem? Viver livre do pecado, viver longe da indisciplina, a palavra de Deus. Ela vai acontecer porque eu vou me separar das coisas do mundo, renunciar aos pecados do passado, adotar um estilo de vida de acordo com o Evangelho e, mais do que uma conduta moral, eu vou consagrar totalmente a minha vida a Deus. Tá? É um hino que minha esposa sempre gosta de cantar. Minha vida seja assim. Consagrado, minha vida total. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim
operar o teu amor. Veja, então nós precisamos pensar na santificação como um todo, tá? Não em compartimentos, não em partes, mas um todo. Por quê? O ponto de número 2 vai falar sobre santificação, uma nova maneira de viver, um estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Veja, uma consagração total a Deus. Então nós vamos falar sobre isto. Santificação, uma nova maneira de viver. Será uma nova criatura. Tá bem? As coisas velhas se passaram, eu renunciei aos pecados do passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tá? Um estilo de vida novo. Ponto de número 2, eu separei da introdução, o cristão deve morrer, tá? Isto aqui nós estamos falando figuradamente, tá? Espiritualmente, para que o algoritmo ele entenda. Então, o cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. Veja que são duas palavras, ainda que figuradas, são palavras que trazem um impacto, tá, forte nas nossas vidas. Porque quando eu tenho a ideia de perder a vida, quando eu me trago a ideia de sofrer esta consequência na minha existência, isto já me causa um certo desconforto. Mas isto é proposital. Por quê? Porque se nós, vou bater nesta tecla novamente, se nós continuarmos alisando o pecado, relativizando, compartimentando o pecado, nós vamos continuar pecando. Nós vamos continuar desagradando a Deus, nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que é contrário a Deus. Então eu preciso me desligar, me separar das coisas do mundo, me separar do pecado totalmente e viver para Deus. Tá? E viver para Deus. Vamos lembrar de Enoque. Enoque andou com Deus. Daqui a pouco olha para Enoque, Enoque já não está mais aqui. Agora Enoque não anda mais com Deus, Enoque está com Deus. O Senhor o chamou para si, o Senhor levou para ele. Por quê? Porque a sua vida era totalmente voltada para Deus, fazer aquilo que agradava a Deus, dentro dos seus limites, dentro das suas condições, mas ele forçava, não é questão de forçar, ele se esforçava, melhor, ele se esforçava para ser santo. Ele se esforçou para agradar a Deus e a sua recompensa foi fazer o quê? Ver a Deus, estar com Deus. Tá bom? Então, nós precisamos. E esse viver, tá? Agora, mortos para o pecado, figuradamente, viver é andar, tá? Este novo viver, inclusive, inclui tá? Andar em santidade. Quer dizer, não é a única parte, mas uma das partes que nós devemos, uma das condições que nós devemos observar para vermos a Deus é andar em santidade. Veja, inclui andar em santidade. Por que inclui? Porque tem uma lista. Se você inclui algo em algum lugar, é porque aquele lugar que está incluído ali tem outras coisas lá dentro. Inclua isto nesta lista, inclua isto neste pedido, inclua isto... incluir quer dizer que é colocar numa lista. Ah, mas e se for o primeiro? É o primeiro de uma lista. Pronto. Vai ser incluído outros. Então, haverá uma lista do mesmo maneira. Então, inclui o quê? Andar. Quer dizer, um modo de vida, um padrão de vida santo. Santo. Ainda que sejamos zombados, escarnecidos, rejeitados, perseguidos, a santidade ela precisa estar na nossa vida. Tá bem? No ponto de número 2.1, diz, os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Então, você pode ver que do 2 vai para o 2.2. Por quê? Nós já estamos falando sobre ser chamados à santificação. Tá? E aqui nós teremos, neste trecho da lição, nós temos versículos que o aluno, o professor, o superintendente, ele pode ler no dia a dia. Tá? Então, veja, os discípulos são chamados. Então, nós temos uma exigência aqui, nós temos uma importância, uma relevância aqui, uma exigência aqui, e agora um convite. Somos chamados a andar em santidade. Um convite a ser santo. Tá bem? Somos chamados. Tá bem? Aí você vai ver.
Você vai lembrar do quê? Da relevância, da exigência, da condição e agora um chamado. Chamado. O Senhor me chama para ser santo. Tá? Mas como eu já meditei na santidade de Deus e vi que não fui chamado para a imundícia, o processo de santificação me lembra do quê? Da relevância, da exigência e da condição. Por quê? Sem a santificação, se eu não andar em santidade, eu não vou ver ao Senhor. Por mais que eu me esforce externamente, tá? Por mais que eu mude a minha aparência externa, eu não vou ver o Senhor, porque o andar, veja, o andar não é uma vida de santidade, não é uma vida de santificação. Por que nós estamos vendo algumas doutrinas básicas dentro da doutrina sistematizada das Sagradas Escrituras? Nós vamos ver que alguns aspectos, alguns ensinos, algumas doutrinas estão perdendo a importância. Veja, ponto de número 2.2. A santificação e o relacionamento com Deus. Nós já falamos sobre isso. Sem santificação, eu não vou ver ao Senhor. Se eu me santificar, eu chegarei mais próximo de Deus. Então, este relacionamento, ele está ligado à santidade. Porém, existe alguém que vai usar algumas coisas, que vai usar as suas sutilezas, as suas armadilhas, para tentar me demover desta ideia de santidade, do processo de santificação. Que é quem? Satanás. Satanás não quer perder o controle. Veja que o controle sobre as massas do inimigo das nossas almas é fazer com que esta massa, ela se indiscipline contra a palavra e contra Deus. Ela se revolte, ela se rebele. Esse movimento de rebelião nós estamos vendo acontecer em muitas áreas. Tá? Não estou falando que todos eles estão ligados ao inimigo das nossas almas, mas uma grande maioria deles está. Obviamente que só há uma maneira do inimigo, de Satanás, prender ou controlar o homem. É através do quê? Através do pecado. E este pecado ele está sendo espalhado de várias formas. Tá? Algumas vezes gritantes, outras vezes sutis, algumas vezes espalhafatosa, outras vezes no sapatinho do algodão, mas o cristão precisa estar atento, porque o inimigo das nossas almas não quer perder o controle sobre os seres humanos. Tá? E ele está, graças a Deus, perdendo, porque muitos estão sendo salvos. E ao serem salvos e meditarem na santidade de Deus, eles entram nesse processo de santificação, que eles vão se separando das coisas do mundo, renunciando ao pecado e adotando o estilo de vida. O exército dele, graças a Deus, cada dia que passa diminui. E vai diminuir se nós nos envolvermos, vai diminuir mais ainda se nós nos envolvermos mais com a obra do Senhor. Então, o inimigo não querendo perder o controle, o que ele vai fazer? Ele vai usar das suas sutilezas, da sua estultícia, tá? Que ele é bastante astuto, ele é bastante sagaz, ele é perseverante, e ele vai tentar, ele vai usar todos os meios que ele tem nas mãos. Tá bem? Quando nós falamos ele tem nas mãos, ele tem todo o controle. Tem a mídia visível, a mídia audível, a mídia que se lê, a mídia que se pensa, quer dizer, ele vai sugestionar, ele vai usar os seus meios, porque ele não quer perder o controle. Mas, quando nós fugimos do controle dele e entramos dentro deste viver, que inclui andar em santidade, o que acontece? O relacionamento com Deus, ele vai se estreitando. E, obviamente, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais o diabo fugirá de nós. Tá bem? Ponto de número 2.3, aumento a comunhão com Deus. Eu aumento a comunhão com Deus, né? A santificação, uma nova maneira de viver, aumentando a comunhão com Deus. Veja que não há somente um relacionamento, mas esse relacionamento ele vai se estreitando. Como diz o nordestino,
vai arrochando nó. Nós vamos chegando mais perto, mais perto, mais perto, ao ponto de sentirmos o abraço de Deus na nossa vida. De tão próximo que nós estamos dele. Então, não é somente um relacionamento, mas um relacionamento cada vez mais estreito, mais próximo. Tá? Um relacionamento cada vez mais íntimo, pai e filho, cada vez mais próximo. Então, eu separei aqui, os discípulos de Jesus devem ter um comportamento diferenciado do mundo. Tá? Nós estamos falando, aqui nós vemos separação, renúncia, adotar, aqui nós vemos morrer para o pecado, aqui nós fugimos do controle do inimigo das nossas almas, mas para que este relacionamento, esta intimidade, ela seja aumentada cada vez mais, o meu comportamento deve ser mudado, deve ser diferente do comportamento do mundo. Tá? E a santificação é justamente isto. Eu vou adotar o comportamento dos céus. Eu vou adotar o comportamento das Sagradas Escrituras. Eu vou ser um imitador de Cristo. Eu vou adotar a forma de viver de Cristo. Eu vou adotar esta forma de viver. Quer dizer, o meu comportamento, como eu me comporto, comportar, né? Comportar, de poder assimilar, conter uma coisa. Então, veja, eu vou me comportar diferente do como o mundo se comporta. Tá? De como o mundo se comporta. Quer dizer, este meu modo de vida, o meu comportamento será totalmente diferente do comportamento do mundo. Tá bom? Ponto de número 3, a constante santificação. Assim como o relacionamento. Ele não pode ser chamado de relacionamento se ele sempre está na mesma distância, mas ele é um relacionamento a partir de que esta distância vai diminuindo até nós chegarmos muito próximo do nosso objetivo, que é ter uma comunhão com Deus. A santidade também é uma constante. Tá? Quer dizer, eu cheguei à presença de Deus de uma maneira. Então, santificação posicional. Agora, eu preciso da santificação processual? Não, acho que não vai caber. Mas a santificação que acontece todo dia, toda hora. Por isso que ele diz que a santificação é uma constante. Tá? Eu já falei certa vez que a constante ela não muda, por isso que ela é chamada de constante. Se você tiver 3 grandezas, velocidade, tempo e distância, o que é a constante? A constante é a distância. A distância não muda. Se é 100 km, vai ser 100 km. Pode mudar as outras 2 grandezas. O tempo e a velocidade. Se eu aumento a velocidade, diminuo o tempo. A distância é a mesma. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo, a distância é a mesma. Tá? Eu levarei mais tempo para chegar ou menos tempo, aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, o que é a constante? A constante é a distância. Então, a santificação deve ser esta constante na nossa vida. Ela não pode mudar, ela não pode alterar, ela não pode sair, mas ela vai ser o quê? Gradativamente, paulatinamente, nós vamos alcançando a santificação. Então, Deus nos chama para esta vida de santidade, afastando-nos. Veja que o afastando aqui está ligado à pessoa de quem? De Deus. Está ligado a Deus. Quem é que nos afasta? Nós estamos nos esforçando? Sim. Sozinho conseguiremos? Não. Então, Deus nos chama para a vida de santidade, Ele mesmo nos afastando da impureza e moldando. Afastando e moldando o nosso caráter. Então, nós precisamos estar distantes e o nosso comportamento, o nosso viver, o nosso andar em santidade, ele é moldado. Ele é moldado por Deus no nosso caráter. Veja, o nosso comportamento, o nosso caráter, ele vai ser moldado. Vamos lembrar de Jeremias, falando da casa do oleiro. Veja que o vaso é feito conforme a vontade do oleiro, e não do barro. Então, o Senhor vai nos afastar da impureza e nos moldar. Ele vai dar esta forma. Ele vai nos transformar. Ele vai nos deixar segundo a sua vontade.
Isto tudo dentro do nosso caráter. Por isso que o homem tem que ser transformado todo. Tá? Lembrando do todo, corpo, alma e espírito. O caráter está aqui dentro também. Tá bem? Ponto de número 3.1 diz assim: a palavra e a vida de santidade. Então, trata-se de um processo contínuo, tá? Não pode parar, é um processo contínuo que se alcança com o crescimento espiritual. Vamos chamar isso aqui de que neste processo contínuo de santificação eu vou alcançando maturidade, eu vou alcançando crescimento espiritual, eu vou me tornando um cristão mais maduro, foi o que Paulo disse. Veja, não estou falando de ser um cristão mais velho, estou falando de um cristão maduro, que ao invés de estar sendo sustentado de líquidos, ele já consegue ser alimentado com um alimento sólido, a doutrina, como disse o apóstolo Paulo. Vocês, coríntios, vocês deveriam já estar comendo comida sólida, mas não passam de imaturos espirituais. Imaturos espirituais. E eu tenho que ficar ensinando a vocês rudimentos da fé. Rudimentos da fé. Sendo que, pelo tempo, vocês já deveriam estar se alimentando de alimentos sólidos, quer dizer, de uma doutrina mais contundente, vamos dizer assim. O crescimento espiritual, né, a santidade se alcança com o crescimento espiritual, operada gradativa e progressivamente pelo próprio Deus. Apesar do nosso esforço, nós temos que contar, nós precisamos depender da presença de Deus na nossa vida. Porque este processo de santificação ele será completo a partir do momento em que haver Deus, né, fazendo a sua parte e nós fazendo a nossa na questão da santificação, que é nos separando, renunciando e adotando o estilo de vida. Tá bem? Mas tudo isto, veja, se Deus não estiver dentro do nosso conceito de santidade, nada disso vai acontecer ou acontecerá de maneira errada, de maneira equivocada. Tá bem? Então, este processo ele é contínuo, com um crescimento espiritual, que fala da maturidade do cristão, operado gradativa, de grados, e progressivamente, de progresso. Processo fala de progresso, né? Ou, se é ao contrário, o processo é o regresso. Mas aqui nós estamos falando de progressividade, que progride pelo próprio Deus, operado pelo próprio Deus, a santificação. 3.2, nós temos 3.2, o Espírito Santo nos santifica. Então, ele reside em nós para produzir uma vida de santidade. Veja, a ideia está aqui. Lembra quando eu falei que quando deixamos algo, nós abrimos uma lacuna? Quando nós abandonamos algo, quando nos separamos de algo, nós abrimos uma lacuna, eu já falei. Então, eu preciso adotar algo da parte de Deus que ocupe esta lacuna. E a ocupação, não, a palavra ocupação não é legal, a substituição daquilo ruim que havia na minha vida vai passar a ser algo ótimo, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Nos lembrando que o Espírito Santo não habita em templo sujo, por isso da santificação. O Espírito Santo não habita no meio da imundícia, por isso a santificação. Então, se você vive uma vida desregrada, se eu e você vivemos uma vida desregrada, imunda, não podemos dizer que somos templos do Espírito Santo, porque ele não residirá em nós, ele não vai habitar em nós. Mas, em habitando em nós, o que acontece? Passa a produzir
para produzir, não passa, para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Outra coisa, outra característica que nós estamos perdendo, a audição espiritual. Ouvimos um monte de balela, um monte de besteira, mas os nossos ouvidos não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Principalmente porque uma boa parte do tempo ele vai nos chamar a atenção, porque no processo de santificação nós vamos ter que abandonar. Para abandonar eu tenho que saber o que é. Para saber o que é, quem é que vai me ensinar, me instruir? O Espírito Santo de Deus. Mas se os meus ouvidos não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo, obviamente que a minha mente, obviamente que o meu pensar, o meu cérebro, a minha parte pensante vai estar cauterizada, endurecida, empedernida à voz do Espírito Santo. E eu não vou ouvir. Se eu não ouvir, eu não mudo. Se eu não mudo, fico na imundície. Se eu ficar na imundície, ele não vai residir em minha vida. Porém, mudando todo o meu aspecto de vida, sendo transformado por Deus, agora o Espírito Santo reside em nós e produz uma vida de santidade, como estamos falando, e de sensibilidade à voz. Então, é aquela máxima que as pessoas gostam de dizer, né? Orar até Deus me ouvir. Não, orar até eu ouvir a voz de Deus. Aí eu preciso de sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Não atendo, não ouvirei a voz do Senhor. 3 e último tópico, está escrito assim, santificados pelo sangue de Jesus. Tá? Então, veja, não é o único aspecto, mas um dos aspectos da santificação é a limpeza. Onde nós vamos voltar? Imundície. Então, a santificação, veja, está aqui. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é para quê? Para nos purificar. Ora, se estamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá? 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Beleza? Um dos aspectos da santificação é a limpeza. Ora, veja, limpeza e imundície são opostos. A partir do momento em que a santificação me purifica, quer dizer, tira toda a imundícia, o que acontece? O Espírito Santo passa a residir na minha vida. Residindo, ele produz vida de santidade e sensibilidade. Então, um dos aspectos é este. Então, quando pensamos em santificação, pensamos em limpeza. Quando pensamos em limpeza, quem limpa algo que está limpo? Você mantém limpo, mas não precisa usar aquele tratamento pesado para limpar. Você vai fazer a manutenção da limpeza. Quer dizer, se precisa de limpeza é porque está imundo. E assim era a nossa vida sem Jesus Cristo. Imundícia em cima de imundícia, e era a nossa vida. Até as nossas justiças eram como trapo de imundícia. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chamou para a santificação. Porque Ele é santo, Ele nos ensinou a meditar na sua santidade, e nós vivemos livres do pecado, longe, sendo disciplinados pela sua palavra, separados, renunciando, adotando. Quer dizer, fomos limpos. Estamos sendo limpos a cada dia das manchas do pecado. Por isto, o provecista, se eu não me engano, ele vai dizer, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Duas figuras do Espírito Santo. Óleo e alvura das vestes, santificação. E o óleo, a presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, passamos um pouco do tempo, até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Curta, comente, compartilhe, tá? Nos ajude a divulgar este canal, se inscreva e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.